Nessa manhã eu quero compartilhar com vocês um texto muito interessante. Eu não sei como é que você lê a Bíblia, mas geralmente eu pego um versículo e mergulho nesse versículo e fico dias e às vezes meses no mesmo versículo. Eu aprendi que existem duas formas de ler a Bíblia. A primeira de jet ski. Sabe como é que é jet ski? Já viu jet ski? Não, pastor, eu moro no deserto do Saara, nem sei o que é jet ski. Não, jet ski. Quem inventou o jet ski? Jesus. Quando ele vai encontrar com os discípulos pelo mar da Galileia andando sobre as águas. Então, quando você vê um jet ski na praia, no rio, ele está sempre rápido e planando sobre as águas. Tss, 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 tss. Quem lê a Bíblia de jet ski, lê mais rápido, mas só passa por cima. E existe uma outra forma de ler a Bíblia, que é pegando um navio, indo até o oceano, botando o cilindro, um respirador e mergulhando. Quem mergulha na Bíblia demora muito mais a avançar. Mas em compensação descobre que tem toda uma vida no fundo do mar, tem inúmeras coisas que quem está de jet ski nunca vai saber. Quem está de jet ski chega rapidinho no final. Você já leu a Bíblia quantas vezes? 30. Qual é o terceiro livro? Não sei. Mas já leu. Mas às vezes vale mais a pena você pegar um versículozinho e ficar, e ver, e perguntar: Deus, o que o Senhor tem aqui? O que o Senhor tem para falar? Eu amo 2 versículos. O primeiro é o mais bobinho, que todo mundo sabe. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não me faltará problema, não me faltará provação, não me faltará traição, não me faltará dificuldade, não me faltará tristeza, não me faltará alegria, não me faltará freio, não me faltará nada. Ele é meu pastor. E o segundo está em Romanos, que eu acho a maior declaração de quem Deus é. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis os teus pensamentos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para depois receber? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. A diferença está aqui na parte A desse versículo, eu já não consigo mais entender. Ó profundidade, pronto, já acabou. Deus já foi além do que eu posso ser. Eu já entendi que eu não consigo mergulhar na profundidade de Deus. Então o resto do versículo já é só para dar mais nó ainda de quão Deus é grande e de quanto eu sou pequeno. Porque, ó profundidade, se eu mergulhar 5 metros, da pressão estoura a minha cabeça. Imagina mergulhar na intimidade com Deus. É loucura. Mas o texto não é esse. O texto é Marcos. Trouxe Bíblia aí? Não, claro que não. Então abre seu celular. Não tem um aplicativo da Bíblia? Crente, o que você tem no seu celular? Tem Facebook, Instagram, Snapchat... Tem mais o quê? Mas não tem um aplicativo da Bíblia, né? Eu falo que eu tinha preconceito com quem lia a Bíblia no celular e no tablet. Né? Porque eu não sabia se a pessoa estava tuitando. Né? Eu estou pregando aqui, a pessoa está lá. Mensagem chata. Compartilhar. Curtir 3 vezes. Bloquear pregador. Até que um dia eu estava, mas Deus! Por que eu gosto tanto de papel? Aquela árvore não morreu em vão. E aí Deus falou: filho, mas fui eu que inventei o tablet. Eu falei: hã? Steve Jobs? É o Senhor? Ele: não, filho, vamos voltar, vai ler a Bíblia, crente. Lembra Moisés, quando ele subiu ao Monte Sinai? Eu dei para ele 2 tablets. E digo mais, meu filho, a tecnologia de ponta era touchscreen, porque eu escrevi com o dedo os 10 mandamentos. Eu falei: então tá, então agora tudo bem. Agora eu aceito. Então pode abrir o seu tablet.
Aí, Marcos 10. E se você é um bom crente que tem uma Bíblia de papel, dentro da sua Bíblia tem uma coisa chamada papel. Que o que não falta na Bíblia de crente é papel. Quando ela cai no chão, precisa até de anjo para ajudar a catar. Tem telefone do frango assado, do gás. Tem telefone daquela pessoa que você ficou de ligar 5 anos e nunca ligou. Tem pedido de oração. Tem bilhetinho que vocês ficam passando na hora do culto que não tem nada a ver com nada. Então, você vai pegar um desses bilhetinhos aí, você vai converter esse bilhete. Você vai pegar Marcos 10 e vai marcar. Aí, ó, quem está com Bíblia eletrônica vai perder. E você vai abrir um outro texto também, João 5, e vai marcar. Se você não tem bilhete, acabou de comprar a Bíblia ali fora, você tem mais que um dedo na sua mão. Então você marca com um dedo e marca com o outro. É para isso que Deus inventou os dedos, para marcar a Bíblia. Se você trouxe um lápis, um papel, uma caneta, eu gosto de rabiscar a Bíblia para anotar, para ir falando o que Deus foi falando comigo. Mas eu lembrei que eu ia falar porque eu citei a minha cidade. Eu lembro que uma vez eu estava no interior e eu falei assim, gente, se você trouxe um marcador, marca aí a Bíblia e tal no texto. E a pessoa virou para mim depois do culto e falou, pastor, eu não posso marcar a Bíblia. Eu falei, por quê? Ela falou, porque a Bíblia... terra, água, fogo, coração, pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Vai, planeta. Eu não posso, claro que ela não fez isso, né? Essa é a minha parte. Pastor, eu não posso marcar a Bíblia. Por quê, filha? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se eu marcar a Bíblia, eu vou estar passando batom na boca de Deus. Queridos, acreditem, aconteceu. Eu tinha um diácono lá no interior, essa você edita depois, tá? Essa edita, porque senão o diácono vai falar que eu estou defamando ele, não é difamando não. No final da oração eu preguei sobre Pedro, sobre o aumento da fé, e pedi para ele orar, e ele falou, Deus... palavra poderosa, como teu servo falou, aumenta a minha fé, aumenta a fé do meu irmão, ô Pai, aumenta as nossas fezes. Conclusão, fila no banheiro. Deus ouve. Se você acha que aquele vídeo que saiu no YouTube daquela mulher que pegou o travesseirinho do Valdomiro, que ela tinha prisão de ventre, passou a semana inteira na casinha. Isso já existia com a oração de Pedro. Aumenta as nossas fezes, Deus. Desculpa, estou no altar, não posso falar isso. Perdão. Marcos 10. Marcos 10. Encontro de jovens, né? Se fosse um domingo de Santa Ceia, a gente ficava um pouquinho mais formal. Abraço da minha igreja, Batista Central da Barra da Tijuca. Marcos 10, a partir do 46, conta uma história que não faz sentido. Uma história que não faz sentido nenhum na Bíblia. E a partir do versículo 46 de Marcos 10, diz assim: e foram para Jericó. Parou. Errado. Não pode. Tua Bíblia está Jericó? Não, está errado. Vamos pegar voluntários. Geralmente quem senta na primeira fileira sofre. Tudo bem com vossa santidade? Qual o seu nome? Leonardo da Vinci. Não, no caso Marcos 10. O que diz Marcos 10, versículo 46, parte A? Depois foram para Jericó. Herege. Vamos lá. Nuvenzinha azul. Tudo bem com a senhora? Qual o seu nome? Débora. Outra Débora que significa abelha. Cadê a Débora que eu falei hoje cedo? Oi, Débora. Tudo bem? O que diz na parte A do versículo 46?
E assim eles chegaram a Jericó. Gente, só herege nesse lugar. Tudo queimado. Vamos lá, vamos entender. Não pode ir para Jericó. Não pode. Qual é a primeira vez que Jericó aparece na Bíblia? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Ruirão, cairão, despedaçarão. Depende da sua versão, se é revista atualizada, NVI. A primeira vez que Jericó aparece na Bíblia foi a luta de Josué. Vamos entender. Jardim do Éden. Deus coloca Adão e Eva. Sempre fala Adão e Eva, porque Eva e Adão fica estranho. Deus coloca Adão e Eva no Jardim do Éden. Eles pecam, são expulsos do jardim. Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel, Caim foge, acabou a humanidade. Mas aí Deus se lembra de Adão e Eva, dá mais um filho, Sete. De Sete vem Enoque. Enoque andava com Deus e tinha uma intimidade tão grande com Deus que Deus o tomou para si. Primeiro arrebatamento da história, transladado, não morreu. Da descendência de Sete, você tem mais tarde Matusalém, o homem mais antigo da Bíblia, que viveu 969 anos. Matusalém tem um filho chamado Lameque, Lameque tem um filho chamado Noé. Noé você conhece, aquele lá do filme de Hollywood. Não, da Bíblia. Noé, do dilúvio, tem 3 filhos, Shem, Cam e Jafé. Eles entram na arca com as suas esposas respectivamente. Saem do dilúvio, saem da arca, vão proliferar, vão povoar tudo que nós conhecemos como mundo antigo, Ásia, África e Europa. Jafé sai do Monte Ararat e vai em direção ao leste. E ele começa o povoado que hoje nós conhecemos como Europa. Sem sai e vai para o lado oriental e começa o povoado que nós conhecemos como semitas, que viraram judeus e depois os muçulmanos, ou seja, todas as Arábias, aquela parte ali do Oriente. Cã vai ao sul e monta o continente que nós hoje conhecemos como África. Se os seus antepassados vieram da África, você é descendente de Cã. Se os seus antepassados vieram da Europa, você é descendente de Jafé. Se os seus antepassados vieram do Oriente, você é descendente de Shem. Todos nós temos um tatá, mil tatás em comum. Gravou, Noé. De Noé a população é povoada, levanta-se a Torre de Babel. A Torre de Babel que dá origem a uma cidade chamada Babilônia. O capeta na terra. Essa novela aí também é discípula. Ela serve aos desejos de seu senhor original. Dali nós temos até Gênesis 11 contando a história da humanidade. Mas em Gênesis 12, Deus para de contar a história da humanidade e começa a contar a história de uma família. E ele chama um camarada chamado Abraão. Abraão casa com Sara. Tem um filho chamado Isaac. Isaac casa com Rebeca. Tem 2 filhos, chamado Esaú e Jacó. Deus chama Jacó. Jacó transforma Israel. Israel tem 13 filhos, 12 homens e uma mulher. Desses 13 filhos, Jacó, o Israel, tinha um filho preferido. Quem era o filho preferido de Jacó? Zezinho. Zezinho tem a síndrome do filho caçula. Mimado. Quem é filho caçula aqui? Tu tá com 50 anos só de igreja e ainda toma danoninho. Tu vai fazer bodas de ouro de casado. A sua mãe ainda liga para você perguntando se você tomou seu Neston. Filhos caçulas são mimados. Zezinho era mimado. Zezinho, tudo o pai dava pro Zezinho, porque Benjamim ainda era muito bebê, o irmão mais novo de Zezinho. E aí os irmãos de Zezinho começaram a fazer o quê? Tô com raiva de Zezinho. Zezinho tem tudo, eu não tenho nada. A gente trabalha, Zezinho fica em casa. Papai vai fazer uma túnica, um casaco, um sobretudo. Ele dá para quem? Para Zezinho. Então vamos fazer o seguinte, vamos matar Zezinho. Porque sem Zezinho, o amor de papai é dividido por nós.
Conclusão tranquila, óbvia. Papai ama Zezinho. Se não tiver Zezinho, papai vai amar a gente. Vão matar Zezinho. Vão matar Zezinho. Joga Zezinho no buraco e fala, morre desgraçado. Não pode falar desgraçado. Morre desprovido de graça. Desprovido de graça. Aí fala alguém assim, não. Se a gente for matar, a gente não ganha nada. Se a gente vender, além dele morrer, a gente ainda leva bufunfa. Espírito de Salim. Salim gosta de grana. Turca. E aí eles falam, vão vender Zezinho. Passa a caravana dos ismaelitas, vende Zezinho. E eles tinham uma certeza, Zezinho ia morrer. Ninguém como escravo sobrevive. Mas vocês conhecem a história de Zezinho. Zezinho não morre, não morre. Preso, sobrevive. Não, agora está no castelo de Faraó. E mandem tudo. E aquilo dali, mando. E aquele de lá, mando também. E aquele dali, é meu. Eu fico imaginando Zezinho, porque a esposa de Potifar disse que ele tentou estuprá-la, né? Agora Zezinho, manda em tudo. Imagina ele mandando chamar a Potifar e a esposa. Fala aí agora! Quem fez o quê? Fala na minha cara. Eu mando, tudo meu. Fala. Fala quem deu em cima. Fala. Mas Zezinho não fez isso. Ele não precisava disso, ele sabia quem ele era. Ele não precisava se recordar das picuinhas do passado, ele estava focado no futuro. Assim como quando ele manda buscar a família. Eu vou tirar isso daqui porque do jeito que eu ando, eu vou jogar água para tudo quanto é lado. Já joguei. Assim quando ele manda chamar a família lá de Canaã. Estava o povo passando fome, ele manda chamar o pai, os irmãos, vieram 75 pessoas e foram habitar no Egito sob o domínio de Zezinho. Mas Zezinho morre o faraó e levanta-se um novo faraó que não conhece nem Zezinho, nem a família de Zezinho e nem o Deus de Zezinho. Conclusão, esse faraó vai fazer o que com o povo de Zezinho? Dar uma festa. Chamar todo mundo para gravar um programa. Faraó faz o que com o povo de Zezinho? Gente, ninguém vê novela da Record. Brincadeira. Faz o que? Escraviza todo mundo. E ele escraviza por 420 anos. Por que 420 anos? Por que não 351 e 2 meses? Por que 420 anos? Cada geração na Bíblia são 40 anos. A cada 40 anos se troca uma geração na Bíblia no Velho Testamento. Quantos irmãos mandaram matar ou vender Zezinho? A mulher não conta, Benjamim era bebê. De 12 irmãos, menos Benjamim e menos Zezinho, quantos ficam? 10. 10 vezes 40, 400. Benjamim era filhote, meia geração, 420. O povo de Israel pagou em cativeiro 420 anos para remir a culpa dos seus 10 irmãos e meio que o lançaram lá. Nada na Bíblia é à toa, até uma vírgula tem sentido. Mas aí o povo está há 420 anos como escravo do faraó no Egito. O Senhor, depois de remir essa sentença, lembra-se do povo e fala, opa, peraí, tadinho do povo, lembrei deles. O seu clamor chegou até mim. Vou levantar o libertador. Chama Moshe Eres Codó. Moisés. Chama Moisés. E aí, Rio Nilo, filha do faraó, acha Moisés 40 anos no palácio, aprende tudo, mata um indivíduo, é expulso, 40 anos de deserto. De repente ele está andando, cuidando das cabras, a sarça pega fogo. Ele fala, tem um trem estranho aí. O negócio está pegando fogo, mas não está acabando. E continua pegando fogo. E não está acabando. Vou chegar perto para saber o que tem. De repente ouve-se uma voz, Moisés! Ele fala, epa! Que isso, Deus? Agora esse trem está falando.
Ele, eu sou, quer falar contigo. E aí Moisés tem o seu comissionamento, o seu chamado. Deus, através da revelação do eu sou, por que Deus se chama de eu sou? Eu estou falando muita coisa ao mesmo tempo, vocês estão conseguindo acompanhar? A gente vai chegar no texto. Por que Deus chama de eu sou? No hebraico não se usa o verbo ser. Então, por exemplo, se eu quiser dizer que eu sou lindo, profeticamente, eu não digo eu sou lindo, eu digo eu lindo. Se eu quero dizer eu sou alto, profeticamente, eu não vou dizer eu sou alto, eu digo eu alto. O verbo ser não existe. Quem inventou o verbo ser foi Deus no dia da sarça, quando ele disse eu sou. E quando o ser no verbo, no hebraico, significa eu posso ser qualquer coisa que for necessário ser. E é um verbo exclusivo de Deus. Ninguém conjuga eu sou em hebraico. Somente Deus. E aí Deus vira, Moisés, vai lá tirar o povo do Egito. Aí Moisés, hã? O povo do Egito, Moisés. Egito. Eu. Com mais quem? Não, você sozinho. Eu. Faraó. Exército. Homem mais cruel e poderoso da terra. Tirar mais de 2 milhões de pessoas de lá? É. Vai os anjos comigo? Porque é muita gente. E Faraó não... Sabe? Ele não é diplomata. Ele mata. Ele tira o diploma, ele só fica no mata. Diplomata. Entendeu? Deus. Não, Moisés, vai lá. Então tá. Se eu morrer, a culpa é sua. Vai lá no Egito. Chega lá, vira diante do homem mais poderoso da face da terra, o doutor, senhor, vossa eminência, Faraó. E vira para ele e fala, ó ilustríssimo Faraó, tudo bem? Família tá boa? Entendeu? Será que vai chover? Então, recado aqui para você. Sabe toda mão de obra do Egito? Aham. Vou levar embora. O Faraó olha para ele. Você mais que exército? Não, eu sozinho. Ah, você sozinho. Vai enfrentar todo o Egito e vai tirar mais de 2 milhões de pessoas? Uhum. Entendi. Você tomou remédio hoje? O médico? Fugiu de algum lugar? Não, vou levar. Tá? Ó. Beleza. Vai lá. A gente tira até uma selfie depois, tá? Antes da saída. Conclusão, Moisés se torna no super-herói da Liga da Justiça com a Marvel DC Comics, ao mesmo tempo mais a Disney. Porque Moisés era o super-herói do momento. Moisés pegava a água, encostava, ela transformava em sangue. Moisés assobiava, vinha rã de tudo quanto é lugar. Moisés pegava o pó da terra, jogava para cima, virava piolho. Estalava o dedo, ficava escuro. Cara, é um negócio de doido, Moisés. Tudo em nome de Deus. Mas Faraó não estava vendo Deus, Faraó estava vendo Moisés. Até que Faraó vai, não vai. E Moisés fala assim, ó, agora é a última. Morre os primogênitos. Faraó fala, beleza, vai embora, some daqui, casca no capinado, vai de reto, Satanás. Só que não era Satanás. E aí Moisés sai do Egito com mais de 2 milhões de pessoas e fica mais 40 anos caminhando no meio do deserto até chegar em Canaã, a terra prometida. Só que antes de chegar em Canaã, a terra prometida, ele avista de longe assim e fala, ali Canaã, Josué, chega aí Josué. Tá vendo Canaã ali? Aí Josué, tô vendo. Então eu não vou, você vai. O quê? Tchau. Moisés morre e Deus enterra. Aí Canaã vê assim, aí Josué fala assim, o quê?
Eu agora tenho que entrar com todo esse povo em Canaã. Sim. A promessa está em Canaã. Sim. Só que entre Josué e Canaã tinha uma cidadezinha chamada Jericó. Só que Jericó não era uma cidadezinha comum. A Bíblia fala sobre as muralhas de Jericó. E deixa eu te dizer uma coisa, as muralhas de Jericó não é esse muro que você constrói na sua casa, que separa a sua casa do vizinho, que você levanta e coloca caco de vidro em cima para ninguém pular. As muralhas de Jericó era só um pouquinho mais larga. Alguma coisa parecida com essa largura aqui. Em cima da muralha de Jericó, sabe as muralhas da China? Eu acho que a de Jericó era mais larga. Em cima das muralhas de Jericó tinha casa de um lado, casa do outro lado, com vendas, salas de prostituição, e ainda tinha uma via de mão dupla. Carros iam e carros vinham, camelos iam e camelos vinham, cavalos iam e cavalos vinham. Em cima do muro! Se vendia as coisas, escravos, em cima do muro. Era impossível e não existia tecnologia e nem Einstein para inventar a bomba atômica naquela época, para destruir as muralhas de Jericó. Ninguém. Era a cidade mais fortificada do planeta. Como é que se pode falar? Que não se pode... Obrigado, essa é a semelhança. Eu ia falar outra palavra, mas intransponível. Era uma cidade intransponível, que não se pode ultrapassar. E aí Josué fala assim, que legal, acabei de herdar 2 milhões de pessoas aqui, Moisés foi embora, e agora eu tenho que passar Jericó. O que eu faço? Estilingue não vai dar. Não tinham contado a historinha do lobo mau para ele assoprar, para ver se a casinha caía, dos 3 porquinhos. Então vai orar a Deus. Aí Deus fala, Josué, dá 7 voltas, volta, deixa a muralha tonta. Depois que você deixar a muralha bem tonta, você grita. Ela cai. Cara, Josué era um camarada de fé. Imagina Josué reunindo os líderes. Fala, galera, a gente vai derrubar Jericó. Isso aí. Como é que vai ser? Qual é o exército? Não, exército não. Exército não. Vocês estão muito gordinhos, a gente vai dar uma corridinha em volta de Jericó. Corre em Jericó. Quantas vezes? Entrei no pique. Não, uma só hoje. Mais uma amanhã, uma depois de amanhã, porque fazer muito exercício de uma vez só dá problema. Josué, fitness personal trainer. E no 7º dia, vocês já vão estar acostumados, a gente dá 7 voltas e depois todo mundo grita e toca as trombetas. Aí o pessoal, claro, e depois disso a gente invade, né? Não. A gente espera e a muralha cai. A muralha de Jericó cai. Tá bom, Josué. A gente está aqui, né? O que é uma gota para quem já está molhado? Dá a volta, dá a volta, dá a volta. No 7º dia... Todo mundo olhando lá de baixo. Gente, ficaram malucos. Que é isso, meu Deus? Eles agora estão gritando. Eu nunca vi esse trem. A gente não vai precisar matá-lo, eles vão se matar. A muralha despenca. Morrem todos os soldados ali. Conclusão, eles não precisam matar ninguém. Eles entram, está todo mundo atônito. Pode entrar. Ele ultrapassa Jericó e entra em Canaã. Mas enquanto ele ultrapassava Jericó e entra em Canaã, ele libera a maldição de Jericó. E ele diz, em Juízes 6, aquele que ousar
reconstruir os fundamentos de Jericó, o seu primogênito morrerá. E se ele continuar e levantar uma porta sequer, o seu filho mais novo morrerá. E essa maldição se cumpre uma vez apenas. Em 1 Reis, um homem chamado Iel tenta reconstruir Jericó. Quando ele lança a primeira pedra, o filho mais velho morre. Quando ele tenta construir mais um pouquinho, o filho mais novo morre. E a partir de então, ninguém ousa nunca mais em chegar perto de Jericó. Passam-se centenas de anos, 1000 anos. Jericó se torna uma cidade completamente desabitada, desolada, destruída, abandonada. Sabe quem mora em Jericó? Quem não poderia morar na cidade. Os leprosos, que eram expulsos da cidade, eram lançados para Jericó. Os mendigos, os cegos, a escória da sociedade era abandonada em Jericó. Jericó era a cidade deserta, destruída e perdida por centenas de anos. Nada se construía, nada se edificava, nada se comprava ou se vendia em Jericó. Jesus está no auge do seu ministério. A palavra de Deus me diz nesse texto que a gente vai ler, porque a gente passou apenas na parte A dele, que ele resolve ir para Jericó, meu irmão. Então vamos ler. Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de sobre si a capa, levantou-se e de um salto foi ter com Jesus. E a gente continua daqui a pouco. Espera aí. Vamos entender o texto. 46. E foram para Jericó. Faz sentido? Por que Jesus não foi para Cafarnaum? Cafarnaum, cidade de Naum. Naum significa consolo. Olha que coisa boa. Cidade de consolo. Por que Jesus não foi para Betel? Bet. Casa, é o pão, casa do pão. Por que Jesus não foi para Jerusalém? Por que ele não foi até para Samaria, evangelizar o povo de lá? Mas Jesus agora está cheio, repleto de uma numerosa multidão. E numerosa multidão, eu entendo 3 tipos de pessoas. Jesus já estava famoso. Já tinha multiplicado pães e peixes, andado sobre as águas, transformado água em vinho, curado os 10 leprosos. Já tinha curado a mulher do fluxo de sangue. Jesus já estava famosão. Já era o assunto número 1 do Jornal Nacional, apresentado pelo William Bonner da época. E uma multidão seguia Jesus. Nessa multidão eu entendo 3 tipos de pessoas. Primeiro tipo, aqueles que estavam lá apenas... Você acredita que tem alguém que dormiu? Acordou. 3 tipos de pessoas. Você acha que eu não vou? Eu vou. 3 tipos de pessoas na multidão. O primeiro tipo de pessoa, aqueles que iam lá exclusivamente para receber o milagre. Não estava nem aí para quem Jesus era. Eles iam lá para receber o milagre. Jesus não tinha problema de autoestima. Ele curava. Se a pessoa ia agradecer ou não, problema dela. Ele não ia ficar magoado se não houvesse agradecimento. Ele não tinha problema de autoestima. Segunda etapa da multidão. Segundo tipo de pessoas que estava na multidão.
Aquela galera que estava lá porque Jesus era a onda do momento. Eles não podiam ficar por fora. Se estava lá, eles tinham que ir. Eles têm que ir no show da moda, eles têm que ir na igreja da moda, eles têm que ir no evento da moda. É a galera que tem que estar antenada, porque senão se sente excluída. E nós brasileiros temos muito disso, né? Brasileiro ama uma fila. Gente, brasileiro reclama, mas gosta. Se tem uma fila enorme aqui, a pessoa já chega e já fica atrás. Não sabe nem para que é, mas tem fila, estão dando alguma coisa. Quer ver outro exemplo? Acidente. Acidente na estrada. O acidente já dissolveu, continua aquele engarrafamento quilométrico. Por quê? Porque todo mundo para olhar. E fala, tadinho, meu Deus, levei 3 horas para chegar aqui, continuo parando o trânsito. Tinha galera que estava lá só porque estava no momento, estava na onda. E o terceiro tipo de pessoas, claro, aquelas pessoas que tinham entendido que Jesus era muito mais do que um curandeiro. Jesus era muito mais do que alguém que poderia ter uma palavra de sabedoria. Ele era aquele que dava razão para as suas vidas. Jesus era aquele, como a declaração de uns discípulos, quando disse, para onde nós iremos, se só o Senhor tens as palavras de vida? E uma multidão o seguia. Vamos continuar lendo o texto? Numerosa multidão. Então Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs a chamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagina a cena. Jesus entra na cidade de Jericó. A cidade abandonada, destruída, parecendo aqueles desenhos de faroeste, rodando capim, com vento. Jesus entra, de repente, o cego que está encostado na parede lá de um muro, começa a fazer, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Que barulho é esse? Tem coisa... Ninguém vem aqui? O que é isso? Tá tendo show da Beyoncé? O que está acontecendo aqui na cidade? Fala comigo, pelo amor de Deus. De repente ele começa a ouvir, Jesus, Jesus, Jesus. Ele fala, peraí, é Jesus que está aqui? É Jesus que está aqui? Eu preciso estar com Jesus, eu preciso falar de Jesus, eu preciso conversar com Ele. Jesus, Jesus, Jesus. Só que entende uma coisa. Discípulos.